Povo de Deus, graça e paz. Eu, Ricardo Luiz, dando sequência ao que o nosso Deus propôs para cada um de nós, filhos dele, servos dele, amigo dele, noiva dele, como igreja, atalaia dele, arauto dele, dispenseiro da sua dispensa. Venho lhes trazer uma instrução. Preste bem atenção. Muito bem atenção. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4, 5 e 6, a seguinte escrita, o seguinte registro. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tive o sinal, não vos chegareis. Mas a todo homem que tem o sinal, não vos chegareis. Povo Maranata, cremos que a maior parte das pessoas conhece o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 16, 17 e 18. Sim, capítulo 13, verso 16, 17 e 18, que fala a respeito de um sinal da besta, que será posto na testa ou na mão direita daqueles que adoram a sua imagem. Nesse texto de Ezequiel, vemos que o Senhor disse que aqueles que gemem por causa da idolatria e de ver o povo de Israel afastando-se do Senhor e servindo a falsos deuses, receberão um sinal na testa que os identificará como servos fiéis. Nosso Senhor tem posto seu sinal sobre a igreja. Quantos mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Lembra que Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17? O Senhor sempre pôs sua marca para identificar aqueles que serão salvos. Ele deu uma marca ao povo de Israel quando ia sair do Egito, que foi o sangue do Cordeiro. Ele deu uma marca para que a casa de Raabe fosse identificada e todos os que estivessem dentro dela fossem salvos. Essa marca era o fio de escarlate. O servo do Senhor traz com Saulo as marcas de Cristo, que foram feitas pelo Espírito Santo, e por isso será guardado da morte eterna. Aqueles que suspiram pela vinda do Senhor Jesus e que gemem, sofrem por causa do pecado deste mundo, têm a marca de Cristo. Agora, de propósito, comecei esse áudio lendo esse texto escrito e, de propósito, eu fiz uma contradição. De propósito. Sabe por causa de quê? Muitos ouvem, mas não meditam. Muitos ouvem e não registram no coração. Muitos ouvem e não procuram atentar literalmente para aquilo que está sendo falado. Muitos ouvem, mas entra no ouvido e sai no outro. Muita gente vai para a igreja, o culto acontece, e quando termina o culto, e você perguntar: o que Deus falou com a igreja? Ah, não sei não. Qual foi a mensagem, o teor da mensagem? Ah, alguma coisa ali de Apocalipse, alguma coisa ali de Mateus, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Não meditam, não registram no coração.
não preste atenção no texto e nem no contexto. E se há alguma heresia, e se há alguma contradição, passa batido, porque, na verdade, está na igreja por clube social. Está ali para fazer números, esperando a hora passar, para botar as fofocas em dias, para trocar abraços e sorrisos. Está de conversinha fiada com A, B ou C. Está marcando um apontamento após a igreja na cantina, para comer e beber. Ou do lado de fora, na sorveteria, numa pizzaria, ou no açaí, ou numa casa de hambúrguer, ou numa praça. Clube social. Deus não está procurando pessoas para fazer da sua casa santa, sacra, clube social, não. Deus está procurando pessoas que queiram ser profetas e exercer seu ofício, que queira ser atalaia e exercer seu ofício, que queira ser arauto e exercer seu ofício, que queira ser sacerdote e exercer seu ofício, que queira ser rei do seu reino e exercer seu ofício, que queira ser dispenseiro da dispensa de Deus, que queira ser embaixador, que queira ser seu servo, que queira ser seu filho, que queira ser sua noiva. Muitos foram chamados para esse propósito, mas pouquíssimos são escolhidos, porque fazem da casa santa do Senhor um clube social gospel. E alguns botam balada gospel, funk gospel, pagode gospel, escola de samba gospel, sertanejo gospel, forró gospel, hip hop gospel, rap gospel, caipira gospel. Sabe? Eu, de propósito, cometi uma contradição bem visível. Bem visível. Quero ver se você é capaz de meditar e saber qual foi a contradição. Que vos fala Ricardo Luiz. Agora eu vou te dizer onde está a contradição. Presta bem atenção. Como tem gente nos cultos passando batido por essas contradições, porque ouve sem meditar, ouve por ouvir. Vamos lá, vou ler o texto. Ezequiel, capítulo 9, verso 4, 5 e 6. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegareis. Presta bem atenção. Aí eu vim para Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 18, e disse que ali está escrito a respeito da besta trazendo um sinal para a testa e a mão direita daqueles que adoram a sua imagem. Ou seja, o diabo marcando os dele, enquanto Deus está marcando os dele. Em Ezequiel, Ricardo Luiz, disse que aqueles que gemem
que aqueles que suspiram ao ver o mal acontecer, por meio do povo de Deus, em função de ter se afastado do Senhor, receberão um sinal na testa que os identificará como servos fiéis. Aqui está a contradição. Porque eu disse que o Senhor, que tem observado o povo que geme e suspiram, ao ver o povo se afastando do Senhor, receberão um sinal na testa que os identificará como servos fiéis. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou vos falar. O Senhor tem posto seu sinal sobre a igreja. No tempo de Ezequiel, colocou um sinal nos fiéis na testa. Assim como o adversário vai colocar por meio do falso profeta, pelo anticristo, um sinal na testa dos infiéis. Agora, eu vou te mostrar onde é que está a contradição, que você ainda não compreendeu, mas eu de propósito estou fazendo isso. A contradição não está nisso que eu te falei e você nem percebeu. Você ainda está querendo ouvir onde é que está a contradição. Nisso que eu falei, e não tem contradição. Nisso que eu falei, nisso não. É de propósito que eu estou fazendo isso com você. Para você compreender a importância de prestar atenção em texto e contexto. Prestar atenção em tudo que está sendo falado para você. Agora, veja bem, eu trouxe a mensagem de Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E eu disse, o Senhor sempre pôs sua marca para identificar aqueles que serão salvos, aqueles que são fiéis. Ele deu uma marca ao povo de Israel, quando ia sair do Egito, que foi o sangue do Cordeiro. Ele deu uma marca para que a casa de Raabe fosse identificada, e todos os que estivessem dentro dela fossem salvos. Essa marca era o fio de escarlate. O servo do Senhor traz como Paulo as marcas de Cristo. No primeiro áudio eu falei Saulo. Vocês se lembram disso? O servo do Senhor, Paulo, trouxe as marcas de Cristo, feitas pelo Espírito Santo, e por isso será guardado da morte eterna. Então, na verdade,
que eu preguei no primeiro áudio não tem contradição. E no segundo áudio, de propósito, eu estava contradizendo para ver se você estava entendendo, contextualizando, pensando, meditando, reciclando, querendo se envolver com a história, querendo registrar a história, querendo meditar na história para ver se há contradição ou não. O que eu estou tentando fazer é vocês compreender a necessidade de vocês prestar bem atenção em tudo que está sendo falado, pregado no YouTube, nas redes sociais, na igreja, nas praças públicas, para você então ter o poder de refutar ou não, se houver algum tipo de heresia. Você precisa estar sempre preparado para responder e refutar tudo que vem da parte dos homens concernente à mensagem de Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido, em nome de Jesus. Povo Maranata, povo lindo de Deus, a paz do Senhor. Eu tive um sonho curto, pequeno, considerei muito profético. Eu confesso para vocês que, observando os meus sonhos, os vossos sonhos, os nossos sonhos, por vezes nunca sei, e acredito que vocês também não saibam, e acredito que a maioria não saiba, ou que todos não saibam, quando o sonho é de origem divina ou não. Tanto é que a Bíblia fala que conte o sonho. A gente ficará sabendo se foi divino ou não. Amém? Mas eu tive um sonho que eu julguei profético. Me deixou animado da mesma forma. Eu vou contar ele. Mas eu vou contar no final desse áudio aqui. Porque eu preciso falar que eu venho conversando com Deus todos os dias, apresentando as vossas almas ao Senhor, pedindo para que cada um de vós sejam nutridos, instruídos, exortados, elucidados e gozem da virtude de Deus, da solicitude de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus. Que todos estejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu me preocupo em passar o tempo todo em prol das vossas salvações. Eu fico o tempo todo falando com Deus. Deus, não deixa sair nada de mim mesmo. Que as mensagens, pregações que eu leve para esse povo os instrua, os una, os robusteça, os fortaleça, os exorte, os ensine, os guie. Eu fico preocupado se os áudios que eu estou vendo são curtos ou grandes, se eles vão poder ouvir ou não. Eu fico preocupado se a palavra que eu trouxe teve algum efeito ou não, ajudou ou não, exortou ou não, instruiu ou não, fortaleceu ou não. Eu fico preocupado se as almas que estão ouvindo os vídeos, os áudios, os textos escritos, as postagens que eu julgo interessante ao ter chegado a mim e reproduzido a ti,
se elas foram observadas, meditadas. Eu fico preocupado em levantar os caídos. Eu fico preocupado de colocar todos com a mão no arado. Eu fico procurando, e falo isso com Deus, um meio de fazer com que todos vocês tenham utilidade na obra do Senhor. Seja como uma pessoa que ora de contínuo, madruga e jejua de contínuo, discipula de contínuo. Faça uso da obra social de contínuo. Ou seja, eu fico falando com Deus, Deus, me dá um meio de fazer com que cada um deles exerça a sua vocação, exerça o seu chamado, exerça seu ofício. Eu fico preocupado quando alguém se mostra, às vezes, contristado, triste, amargurado, angustiado, e às vezes não recorre a mim, não me liga. Fico triste quando alguém chega e diz que o celular ficou carregado e apagou tudo e não ouviu nada, não assistiu nada, não leu nada. Vira a página. Tanto esforço que faço. Me dedico tanto, para simplesmente alguém dizer: meu celular sobrecarregou, apaguei tudo, não ouvi nada, não assisti nada, não li nada. Eu fico triste. Parece que o trabalho é em vão. Estou a me desgastar diariamente. Vocês não têm noção da prensa que está sobre a minha vida. Vocês não têm noção do esmagamento que está sobre a minha vida, sobre a moenda que está sobre a minha vida. Vocês não têm noção dos ventos contrários que está sobre a minha vida. Porém, isso não me impede de orar, de louvar, de meditar, de discipular, de pregar, de jejuar, de madrugar, de ganhar almas, de resgatar almas, de libertar almas, de atender as almas, de me preocupar com as almas, mesmo debaixo de uma profunda prensa, uma terrível prensa. Eu me sinto extremamente esmagado, moído, prensado, sabendo que está sim gerando a unção que despedaça o jugo do pecado que há sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida dos meus parentes, sobre a vida dos teus parentes e sobre a vida daqueles a quem a gente está salvando. Estamos sim sendo Cristo na terra, continuidade de Jesus Cristo na terra, corpo de Cristo na terra. Estamos sim sendo ungido na terra, o corpo do ungido na terra, sendo crucificado com ele, esmagado com ele, moído com ele, prensado com ele, sofrendo o castigo com ele para trazer a paz com ele para aqueles a quem o Pai há de salvar. Estamos sim com Jesus Cristo pagando o pecado que há no povo a quem o Pai quer salvar. Estamos sofrendo por uma culpa que não é nossa.
estamos sentindo na pele o que Jesus sentiu. Saímos da natureza pecaminosa por causa do sofrimento de Cristo, que pagou pelo pecado que cometemos. Agora, limpo, lavado e remido, somos participantes desse corpo e damos continuidade a esse processo de pagar pelo pecado daqueles que ainda estão no mundo e Deus há de salvar. Porque a missão do servo sofredor, do Cristo sofredor, é essa. É pagar pelo pecado daqueles que a gente há de salvar. Então, eu tenho a minha prensa, o meu esmagamento, o meu sofrimento. Eu carrego a minha cruz pesada, com flagelo nas costas, coroa de espinho na cabeça, com o Getsemane moderno diante de mim, com um cálice amargo que tenho que beber, e por vezes saber que ainda que eu ore, Pai, passa de mim esse cálice. Eu dou continuidade às obras de Cristo, dizendo, mas contudo seja feita a tua vontade. Para que vocês compreendam melhor, eu vivo orando ao Senhor. Pai, tu tens poder para abrir uma porta de emprego para mim, para eu sustentar minha família, sustentar a casa, dar a condição digna às minhas filhas de comer, beber, se vestir, ir e vir. Tu tens esse poder de abrir essa porta de emprego e me dando uma condição até mesmo de, dependendo do emprego que tu abrir, eu continuar fazendo essa obra que faço. Porém, tudo que eu ouço do Senhor, a minha graça te basta. E eu me aperfeiçoo e te aperfeiçoo na tua aprovação. Aprove a Deus me provar nessa área. E Ele faz uso de uma ou outra pedra preciosa que entende que Deus ia usar muitos domésticos da fé para serem cooperados no seu ministério com as pedras preciosas a quem Deus vocacionou, a quem Deus vocaciona. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de eu ter recebido do Senhor um dom de estar sonhando todos os dias, por vezes com acréscimo de uma visão. Eu fico perguntando a Deus, todos poderiam ter esse dom, está sonhando, 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 ainda que varie sonhos de origem divina com sonhos de origem do amor pelo divino. Mas todos deveriam ter esse dom, porque isso me constrange. Os profetas que recebiam a voz teofânica de Deus sempre
eram constrangidos. Só tu é profeta? Eu me constranjo. Só tu sonha todo dia? Não. Há mais 7.000. E muitos estão aqui no grupo Maranata, no grupo Amigo do Arrebatamento, aqui no meu privado, que sonham de contínuo. E é bom essa mescla de obtermos sonhos cuja fonte parte de Deus e obtermos sonhos cuja fonte parte do nosso amor por Deus. É bom. Isso faz a gente meditar, procurar saber se foi de Deus ou não. Isso faz a gente mergulhar nas águas profundas. Isso faz a gente orar, buscar mais, querer resposta, querer esclarecimento, querer compartilhar com os irmãos a experiência e saber se alguém recebe de Deus confirmação. Faz com que a gente busque confirmação na palavra. Faz com que a gente esteja em constante oração, pedindo a Deus respostas na tua palavra. E por vezes recebemos resposta que a fonte é divina, que a origem é divina. Sabe? Eu fico preocupado em acordar cedinho e orar em jejum e pedir a Deus uma palavra para vocês, para que vocês comecem o dia honrando a Deus, orando, meditando na palavra, louvando e compartilhando. Eu me preocupo se vocês compartilham o que façam. Eu fico perguntando a Deus, Deus, eles estão ouvindo? Estão fazendo uso dessa nutrição? Eu me preocupo em trazer mensagem para vocês que esteja recheada de livros bíblicos com seus respectivos capítulos e versículos, para que, servindo para você, você entenda que vai servir para outros e deve ser compartilhado. No seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu YouTube, no seu canal. Eu me preocupo se vocês registram no coração para quando tendo oportunidade na igreja, vocês preguem, peguem um gancho, peguem um texto que marcou e você registrou no coração e pregue, que você reproduza. Eu me preocupo se vocês se sentem inspirados a reproduzir para as pessoas do teu convívio, no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro, na vizinhança, aquilo que eu tenho procurado vos ensinar. Eu me preocupo se o que eu trago para vocês, vocês registram no coração. Eu me preocupo em fazê-los crescer na graça de Deus, mas no conhecimento de Deus. Porque a salvação é essa, que todos o conheçam. Sendo nós meros mortais, no corpo corruptível, estamos sempre errando. Esse corpo corruptível, inclinado para o mal, com um coração enganoso, tende a nos fazer imperfeito. Tende a gerar o homem, a mulher,
a ter mais conversações com o povo desse mundo. Tendem a inclinar o homem, a mulher de Deus, a um conflito conjugal, com palavras de baixo calão, com discussões tolas, toscas. Esse corpo corruptível tende a fazer com que vocês, em vez de ter uma conversa saudável com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com as suas filhas, com seus pais, com seus parentes, tende em reverter isso e fazer com que vocês sejam intolerantes, impacientes, hostis, gritam, perde a paciência, compreende mal, alguém fala A, você entende B, para que depois você peça desculpa, entendi mal, fruto da tua intolerância, da tua impaciência, da tua ignorância. É o corpo corruptível. Que o mal, que se porventura eu fizer, ou alguém fizer, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus fizer, você tende a remoer aquilo, a se lembrar daquilo. Mas o bem que o homem de Deus, a mulher de Deus faz, os ganhos de almas, os resgates de almas, as libertações de almas, as mensagens poderosas trazidas, gerando ânimo, fortalecimento, inspiração, elucidação, unção, poder, graça, animosidade. Esse bem que o homem de Deus, a mulher de Deus faz ao longo da sua jornada, ninguém se lembra. Mas basta ele, no corpo corruptível, ter um tropeço e todo crente se lembra. Todo crente remói. Todo crente se ressente. Todo crente lhe vira as costas. A maioria dos crentes só registra no coração o tropeço do irmão. A maioria do crente só registra no coração o tropeço do irmão, quando na verdade deveria registrar no coração uma excelente pregação. Quando na verdade deveria registrar no coração uma excelente produção do homem de Deus, da mulher de Deus, para o reino de Deus. Esse corpo corruptível faz as pessoas inverter valores, inverter conceitos. Deus fala para o crente fiel: se está aflito, louve. Mas a carne do crente fiel diz: se está aflito, prostre-se. Deus fala: quer ter intimidade comigo? Me busque pelas madrugadas em jejum. Mas esse corpo corruptível diz para o crente fiel: Deus não precisa que eu busque só nas madrugadas em jejum. Basta eu buscar de dia. Deus fala para o crente fiel nesse corpo corruptível: eu preciso de tê-lo com a mão no arado, ainda que sangrando, ganhando almas, resgatando almas
libertando almas, discipulando almas. Mas o crente fiel, no corpo corruptível, diz: a minha vocação que hoje exerço basta. Deus diz: alegrai-vos por ser achado digno de passar pela prova do fogo, pela prova de fogo, de ser provado na sua área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal. Alegrai-vos. Mas o crente fiel, no seu corpo corruptível, diz: isso me enfraquece, isso me entristece, isso me prostra, isso me tira o ânimo, isso me tira o contentamento, isso me frustra, isso me deprime, isso me arrasa. Deus diz para o crente fiel, no corpo corruptível: você passa por todo esse processo, porque você é parte do corpo de Cristo na terra, o servo sofredor que está pagando agora, como Jesus pagou, pelos pecados daqueles que ainda vão se salvar. Mas você, crente fiel, no corpo corruptível, diz: não acredito nisso. Então eu vos digo, quem tem sabedoria, faça uso dela. Quem não tem, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E se alguém está em dúvida naquilo que instruo, põe em prática. E eu tenho certeza que você mudará de opinião. O sonho que eu tive foi rápido. Eu estava numa jornada de trabalho profunda, cansado, desgastado. Olhava para o céu e dizia: eu não vejo a hora de ir embora para casa, no convívio dos meus filhos, das minhas filhas, da minha família. E uma voz me dizia, do alto: já estamos indo embora para casa. Foi um sonho curto, pequeno, mas muito alegrou meu coração. Já estamos indo embora para casa. Quando usou a palavra já estamos, é porque o Espírito Santo que está em mim está indo embora comigo, com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus parentes, com os teus parentes, com os nossos parentes, indo embora para casa. Foi um sonho curto, pequeno, mas que muito alegrou o meu coração. E espero que alegre os vossos corações também. Ricardo Luiz. Sabe uma coisa que eu fico extremamente maravilhado com esses acontecimentos? É que, por exemplo, todos nós aqui, de alguma forma, uns mais, outros menos, uns até uma vez só, obtivemos informações em sonhos, visões, revelações, em teofanias audíveis e visíveis, de que Jesus está aí às portas, E ele nos dizer para todos: falem, falem, falem. Não vão crer, vão zombar, vão com problemas, dissensões. Pessoas vão se retirar, vão sair do grupo, vão sair do YouTube, vão sair do Facebook. Vai haver um monte de zombeteiros, escarnecedores, céticos. Mas fale, não importa. Fale para todos. Fale. Eu mesmo venho falando isso aí direto, E Deus tem falado isso para vocês também. Falem, compartilhem. Sejam meus atalaias, meus arautos, falem. Não há nada que eu venha fazer que não venha revelar. Inclusive, fale.
E Deus tem feito isso nos 4 cantos da terra. E o que me alegra meu coração é o fato dele, por vezes, usar padrões para a conversa que ele tem conosco. Como falta 1 minuto, acabou o tempo, né? É uma minoria que vai subir, né? A maioria vai ficar. Padrões. Padrões. Muito legal.